Boa noite, turma. Tudo bom? Então, hoje nós estamos... Aliás, esse final de semana, só para dar uma pequena retrospectiva para vocês, nós tivemos aí um final de semana fabuloso aqui, né? Eu creio que casa cheia, muita gente vindo, conhecendo. E nesse final de semana nós também começamos os primeiros 2 Connects em Balneário Camboriú. Então isso é muito bacana. E estamos percebendo Deus se movendo lá. E pessoas novinhas na fé, como disse a Clarice, não sou novinha, eu já tenho 3 meses. Né? E é tão bacana, tão bonito de ver Deus se movendo nas pessoas, iniciando um relacionamento com elas e vendo elas desabrocharem, né? Vendo elas virem a um relacionamento mesmo com Deus verdadeiro através de Jesus. E também, o Marquinho e a Pri e a família não estão aqui hoje, porque, como disse o Marquinhos para mim, a gente indo na quinta-feira a gente foi para lá, e aí o Marquinhos começou a olhar assim para mim, que o Marquinhos e a família dele foram os primeiros, quando a Cris e eu dissemos, nós vamos começar uma igreja. E eles disseram, nós vamos junto, mas eu nem contei para você como vai ser essa igreja. Não interessa, nós vamos junto com vocês. Então, muito parceiros. E hoje ele colocou a família inteira dele no carro e foram para Camboriú. Saímos de lá ontem à tarde, às 4 horas da tarde, saímos de lá, chegamos aqui e hoje de manhã cedo ele voltou para lá para poder dar uma atenção para eles. Então, Marquinhos e Pri, fantástico, uma família fabulosa. Está sendo uma aventura muito boa. Deus tem se movimentado e tem agitado pessoas. Já temos, na reunião passada, 45 pessoas já começaram a frequentar esta igreja. E a gente está muito feliz. E a gente agradece a vocês, todos vocês que têm ofertado nessa igreja. Parte dos recursos que a gente recebe de vocês é para sustentar essa igreja que é embrionária. Ok? Então, está aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Eu gostaria de trazer para você um pensamento que pode te ajudar bastante em relação ao reino de Deus, mas também pode te ajudar bastante naquilo que você faz, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Vocês já perceberam que cavalos de corrida, e eles correm com aqueles tapa-olhos, e o cavalo não enxerga para a lateral. E eles fazem isso para que o cavalo possa se concentrar totalmente na corrida que está diante dele. Ele não se distrai com o cavalo que está do lado, ou com a torcida que está do lado, com os apostadores. O cavalo simplesmente vê uma coisa. Ele vê para onde ele tem que correr, e correr velozmente. Para isso que serve esse tapa-olho. E a minha proposta, talvez para você e para mim, é a gente adotar essa estratégia. De colocarmos esses tapa-olhos na nossa lateral, para que a gente possa ter uma visão cada vez mais afunilada, cada vez mais focada em direção àquilo que a gente precisa fazer. E se você pega, por exemplo, a luz do sol, ela tem lá 5.500 graus na superfície, mas é uma luz que se dispersa e chega aqui na Terra, e você pega um sol, passa um protetor, e você pode ficar protegido de uma luz, mesmo assim, de um calor tão forte como a do sol. Mas é uma luz dispersa. Mas se você pega um laser, você consegue chegar com uma luz muito focada a essa temperatura, e você consegue perfurar um diamante, porque existe foco. Da mesma forma que o cavalo, ele corre focado numa direção, da mesma forma que você coloca foco na luz, você consegue resultados muito maiores do que você ter um foco totalmente disperso. Então é importante a gente pensar sobre esta analogia, de criarmos foco. E eu gostaria de trazer para vocês esse pensamento, e a gente passear por umas passagens bíblicas que vão nos ajudar a gente se lembrar daquilo que é importante na vida.
E eu, de modo algum, quero fazer com que você sinta que você tem que largar teu trabalho, largar sua empresa, largar as coisas que você faz. Não, eu quero que você aplique esta mensagem para tudo aquilo que você está fazendo. E talvez você possa decidir filtrar algumas coisas que talvez estejam te distraindo. E eu gostaria de começar com Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu gostaria que você pensasse de que Jesus, ele está adiante de você. Jesus, ele já iniciou esta carreira. Jesus já iniciou, já criou o assunto fé, para que você e eu pudéssemos agarrar esse assunto e pudéssemos trabalhar em cima desse assunto em tudo aquilo que a gente fizer. E aqui diz bem claro que é para a gente parar de se distrair com as coisas que nos atraem e colocarmos uma venda lateral e a gente afunilar a nossa visão. E a gente começar a prestar atenção para onde que nós devemos ir, para onde você precisa ir com a sua vida. E de que maneira a palavra de Deus nos orienta. E não é difícil você pensar de que isso é verdade, que isso faz sentido. Serve para os cavalos. E por mais que a gente não seja, por mais que alguns de vez em quando ajam como um, né? Mesmo assim, é uma analogia que vale a pena você adaptar e aplicar na sua vida. Se concentre, preste atenção em Jesus. Quando você está trabalhando, você trabalha de uma maneira distraída, pensando que é só para você, pensando que você faz as coisas porque os outros estão esperando de você alguma coisa, simplesmente isso. Eu proponho que você comece a fazer as coisas percebendo que Jesus, ele está à sua frente, e se ele estivesse trabalhando no seu emprego, ele faria a coisa de uma maneira muito bem feita. Jesus, como carpinteiro, eu duvido que ficou devendo serviço para alguém. Eu duvido que ele tenha atrasado uma obra sequer. E Jesus provavelmente não era um carpinteiro, aquele que fazia simplesmente um pedacinho de um quadro, um móvelzinho, uma coisa pequena. Ele provavelmente trabalhava nas grandes construções daquela região. Um grande carpinteiro, envolvido em construção de uma cidade. Era uma pessoa que trabalhava. Era uma pessoa que, com certeza, tinha excelência naquilo que ele fazia. Ele tinha um prazo para fazer, ele fazia a coisa acontecer até aquele prazo, se não antes. E Jesus, ele propõe para você e para mim, o escritor aos Hebreus nos oferece essa proposta, que a gente mantenha os nossos olhos fitos em Jesus. E para isso acontecer, eu preciso conhecer Jesus. Para que eu conheça Jesus, eu preciso ler a palavra de Deus. Para que eu possa conhecer Jesus, eu preciso falar com Ele. Para que eu possa conhecer Jesus, eu preciso ter experiências com Ele. Aqui na igreja e sozinho em casa. Eu preciso ter essas duas vertentes acontecendo claramente na minha vida. Eu preciso me relacionar com Ele. Para que eu possa olhar para Ele. Eu preciso investir tempo nele. Eu preciso ter também perseverança. Aqui diz: corramos com perseverança, porque, gente, não é fácil fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Se fosse fácil, uma pessoa qualquer nos chamaria para fazer algo. Mas quando Deus nos chama para fazer algo, Ele faz esse chamado numa posição de uma grandiosidade, de uma majestade gigantesca. Mas Ele diz: preste atenção no meu filho, olhe para o meu filho, persevere olhando para o meu filho. Veja o exemplo dele, porque Jesus foi proposto para ele passar pela cruz, mas depois da cruz teria a recompensa. E Jesus, com perseverança, teve que até repreender Pedro
em certa situação, quando Pedro quis dizer para ele, não, Jesus, não faça assim com você mesmo, não seja assim tão masoquista, não faça autocomiseração, não vá por esse caminho, você só vai sofrer, não precisa. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, não tente me distrair. Jesus estava focado em fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Ele suportou a cruz, ele teve perseverança. Quando você está enfrentando uma situação difícil, você precisa ter perseverança e continuar. Porque já depois desse sofrimento, já depois dessa dor, já depois dessa provação, dessa dificuldade, virá a recompensa. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E você precisa se agarrar nesta promessa. Porque se você desiste, você perde a chance de receber aquilo que Deus tem reservado para você já naquele próximo momento. É o primeiro pensamento que eu quero que você tenha. Perseverança para fazer com que as dificuldades fiquem para trás e você finalmente alcance aquilo que está proposto para você. Amém? Outra coisa, mais um pensamento para você. Mateus capítulo 6. Jesus, ele traz para você e para mim um pensamento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E às vezes a gente inverte as prioridades. A gente busca priorizar as nossas leituras, os nossos estudos, o nosso trabalho, e tudo isso, gente, é muito importante. Nós devemos sim ser responsáveis, mas nós precisamos colocar o reino de Deus. O meu trabalho precisa ter como foco o reino de Deus, porque nós não vamos permanecer aqui. As coisas vão passar. As coisas vão passar e eu preciso focar, eu preciso olhar para frente e canalizar tudo que eu tenho para o reino de Deus. E, gente, eu garanto para vocês que vai ser a melhor experiência da eternidade. Você olhar para esse momento que você decidiu canalizar aquilo que você é e que você tem para o reino de Deus. E, gente, não significa você dar tudo para a igreja. Longe disso. Mas é você ser uma pessoa que está alinhado com o reino de Deus, que não nega as coisas que Deus eventualmente venha te pedir. E para cada um é de um jeito, para cada um é numa intensidade, mas cada um de nós precisa ouvir essa mensagem, porque é para todos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É muito importante fazer da minha vida, da minha família, dos meus negócios, da minha saúde, de tudo aquilo que gira ao meu redor, fazer com que isso seja alinhado para o reino de Deus. Eu não posso me afastar, eu não posso me alienar daquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra. Vocês entendem o que eu digo? É importante a gente ter essa consciência de que nós recebemos as coisas, recebemos inteligência, recebemos certas qualidades, certos atributos de Deus, e é dele, e todas as coisas precisam ser alinhadas e focadas nele. Em Efésios 3, diz assim, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. É possível a gente perseverar, é possível a gente alinhar tudo que nós temos para o reino de Deus, a partir do momento que nós conhecermos quem Jesus é. Enquanto eu tiver uma impressão de Jesus ser um cara religioso, uma boa pessoa, ele nunca vai ser merecedor de tudo aquilo que a gente é. Nunca. Não tem uma pessoa, a gente não consegue nem fazer isso perfeitamente com as pessoas que a gente mais ama, que a gente vê, que a gente toca. A gente não consegue. Enquanto a gente não conhecer, enquanto você não conhecer Jesus, o amor que Ele teve,
o amor que envolveu a vida dele, para ir até essa cruz, por você, por mim, a gente não vai conseguir alinhar tudo que a gente é, tudo que a gente tem com ele. Ele vai ficar sempre mais em segundo, terceiro lugar, de vez em quando a gente põe em primeiro, olha aí e tal, e daí depois tu volta para quarto, para ficar na média, e a gente vai tendo um estilo de vida que não representa uma vida de relacionamento com Jesus que deu tudo por nós. E Jesus deu tudo, Ele deu a vida dele. Ele podia ter casado, podia ter tido filhos, podia ter feito uma família real só dele. E a gente estaria excluído. Ele não fez isso. Está escrito que a linhagem dele foi proibida de existir, porque ceifaram a vida dele. Porque Jesus foi morto por causa de nós. Por isso é importante a gente começar a entrar nessa dimensão de ficar sozinho com Jesus e perguntar: Jesus, como é que você conseguiu fazer isso por mim? Eu nem te conhecia, eu nem existia. E Ele conseguir responder para você da maneira que você possa entender. E eu ouço da seguinte maneira: você não me conhecia, mas eu sabia que você viria a existir. E eu te amei desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, eu já existia. E Jesus, por ser Deus, Ele sabe a existência futura de cada pessoa sobre a face da terra. E nessa capacidade, Ele ama. E Ele suportou a cruz por causa de nós, por causa de você. E essa é a proposta que os pioneiros da igreja, daqueles que andaram com Jesus e viram o que Ele fez, e escreveram tudo o que foi escrito, e isso chegou até nós de uma maneira milagrosa, nos ensinam a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e nos motivam a conhecer a profundidade, a altura, o comprimento e a largura do amor de Cristo por cada um de nós. E eu convido você e desafio você a investir tempo sozinho com Ele. Todo santo dia, todo dia você passar tempo com Jesus e ter uma conversa com Ele de homem para homem, de mulher para homem. E ter essa conversa sincera, honesta, e falar: Jesus, eu até gostaria de fazer isso, mas eu gosto tanto disso, eu não quero, o Senhor não é tão bom quanto isso aqui. Será que o Senhor poderia se manifestar um pouquinho mais para me ajudar a gostar menos disso e eu gostar mais do Senhor? Sabe aquela conversa sincera, de pessoa que não está escondendo nada? Deus, eu gosto mais do meu carro do que do Senhor, mas eu não quero que seja assim. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me ajudar? Eu gosto mais desta prática, eu gosto mais desse pecado, eu gosto mais desse hobby. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, gente. Nenhuma dessas coisas pode estar acima do nosso amor por Jesus. Porque sem a gente se relacionar com Ele, sem a gente descobrir essa profundidade, essa grandiosidade de quem Jesus é, nós não conseguimos ter um estilo de vida que nos faça buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque vai ser um esforço de um tiro curto. E nós temos que ter relacionamento para que a gente possa ter sentimento. Outra passagem, Colossenses, capítulo 1, diz assim: Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, pense um pouco sobre isso, deixe isso entrar em você, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Você está na terra, você foi criado nele. Jesus está ali, foi criado você. Foi criado você. Você foi criado nele. E um dia você veio a existir. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você não nasceu, você não foi criado para você mesmo.
Não se iluda, não pense, eu vou viver a minha vida. Isso não existe. Você foi criado por Ele e para Ele. Ah, mas que cara egoísta, né? Viva com isso. Viva com essa informação. Você existe por Ele, por causa dEle, para Ele, tudo Ele. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E quando a gente lê um versículo como esse, e se a gente está falando com Deus, a gente está orando, a gente está falando com o Espírito Santo, estamos ali meditando na palavra, e a gente chega numa expressão como essa, de que eu só existo porque Ele quis. E Jesus, ele é tão central, que se Ele não quisesse, eu não existiria. É isso mesmo. Jesus é o ponto de partida e o ponto de chegada. A gente saiu dele e a gente vai voltar diante dele. E existe aquela música que fala assim, todo joelho se dobrará. E a gente já cantou aqui. Gente, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E como é sábio aquele que diz isso em vida. Como é inteligente aquele que se rende e diz, Jesus, Tu és o Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. Tudo é Teu, tudo foi feito por causa do Senhor, e tudo que existe é para o Senhor. Toda a riqueza que existe, toda a criatividade que vem a existir, toda a novela que veio a existir, todo romance que foi escrito, todo filme que existe, é para o Senhor. Tudo que você fizer, toda coisa incrível que você venha a fazer, é para Ele. Não esqueça disso. Não se esqueça, não tente fazer as coisas para você. Faça para Ele. Todas as coisas são para Ele. Deus quer assim. E é interessante que Deus ele faz questão de que as coisas sejam para Jesus. Não sejam nem para Ele. Vocês percebem que o próprio Deus faz questão que tudo esteja em Jesus. E às vezes nós não. Não, isso aqui é meu. Isso aqui é para mim, não vou dar, não dou, é meu. A gente age como criança, né? Criança tem um brinquedo e a gente deu. E ela, de repente, não quer dividir. E a gente tem que aprender a saber que tudo é para Jesus. O que mais? Li Colossenses, né? Foi Colossenses? Olha só que bacana essa passagem aqui. Mateus 14. Olha o estilo de vida de Jesus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, eu não entendo isso. Como é que pode... Não. É um fantasma. Né? Fantasma. E gritaram de medo, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Como Jesus gosta de falar isso para a gente, né? Está com medo? Ele fala assim, coragem. Coragem. Você consegue. Não se desespere, não entre em pânico. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Medo é uma coisa que Jesus... Acho que Ele constantemente fica nos cutucando. Não tenha medo. Não tenha medo. Coragem, não tenha medo. Coragem, não tenha medo. Porque quando a gente tem medo, a gente não avança. A gente para. E, gente, é nas coisas mais simples.
vamos adorar a Deus. Né? Você que está vindo a primeira vez na igreja, normal, não se preocupe em ter que levantar a mão e fazer, né, toda aquela cena que a gente gosta de fazer. Não se preocupe. Mas, às vezes, a gente não tem coragem de levantar a mão. Porque a gente é tímido. O que vão pensar? Aí você pega e... dá aquela disfarçada. Porque a gente tem medo. A gente tem medo do que o outro vai pensar. Cara, não tem ninguém te olhando. Já é escuro para isso. Ninguém está nem aí com você. Entre aspas, tá? A gente está aí com você, mas não está nem aí com você. Não estamos, mas estamos, mas não estamos, né? Levante a mão, experimente. A primeira vez você fala assim, aí você está disfarçado, daqui a pouco você está, daqui a pouco a gente faz que nem a Júlia aqui na frente, né? Não tenha medo, sabe? Jesus, ele merece, e você precisa disso. Você precisa ser liberto do medo, porque o medo realmente nos aprisiona, não permite a gente avançar, não permite você avançar nos negócios, não permite você participar de concorrências, não permite você competir, não permite. Ele trava você, e Jesus sempre vem com uma orientação: coragem, não tenha medo, sou eu. E é importante a gente perceber de novo, Jesus no centro. Você pode ter coragem, você pode não ter medo, porque Jesus está ali. Não é porque você é o cara, é porque Jesus está ali. Ele é o centro. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E ele foi com aquele tapa-olho ali na lateral e foi para Jesus. No momento que esse tapa-olho lateral sai de cena e ele começa a perceber, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ótimo que ele andou sobre as águas, mas aqui eu quero só pegar esse pedacinho e aplicar a importância da gente ter foco, da gente correr a corrida que nos foi proposta, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, perceber que Jesus nos deu um modelo de ser perseverante e saber que existe uma recompensa depois da dor que a gente está sofrendo, depois da pressão que a gente está vivenciando. Existe uma recompensa, Deus é galardoador de todos. E Jesus nos mostrou isso. E Ele diz, ei, coragem, vai passar, vale a pena você enfrentar o que você está enfrentando. Vale a pena. Mas quando a gente começa a olhar as dificuldades, quando a gente começa a olhar o que tem de problema, de ameaça, a gente perdeu o foco, a gente desacelera e a gente começa a afundar. A gente precisa manter os olhos em Jesus. Se Ele disse para você, venha, não olhe para os lados, olhe só para Ele e avance. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Como é importante a gente perceber que existe um estilo de vida centrado em Jesus, que nos permite passar por pressões, passar por dificuldades, e a gente perseverar, e ali na frente, a gente alcançar a recompensa. Quantas e quantas pessoas desistiram de bater na última porta, porque tinham batido em 70 antes. E na última, naquela, viria a resposta. Eu gostaria de incentivar você a ter um estilo de vida que realmente coloca Jesus no centro, coloca Jesus sempre diante de você. Colossenses 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor,
Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu fico feliz de saber que nós vivemos depois de Cristo. Porque a gente tem visto tanta coisa que mexe com a nossa fé, que faz com que a gente questione, será que vale a pena a gente viver isso? Será que vale a pena a gente ir na igreja? Será que vale a pena a gente se envolver? Será que vale a pena a gente ser voluntário? Será que realmente isso tudo não é um conto de fadas? E depois a gente vai morrer e foi, puf, acabou? Mas aí você para e pensa que Jesus veio sobre essa terra. Jesus, ele é a representação divina, corporal de Deus. O próprio Deus sobre a terra. E nós vivemos no ano de 2018, depois de Cristo, depois de Jesus. Esse homem marcou a história da raça humana. Ele marcou você de uma maneira que é inegável. E eu quero incentivar você a colocar os teus olhos nele mais uma vez. E se o teu trabalho está difícil, saiba que o trabalho é algo que Deus estabeleceu. A primeira coisa que Deus fez com Adão, quando ele nasceu, não foi canta aí. Canta para mim, faz uma canção de niná, porque eu trabalhei por tantos dias e estou cansado. Ele falou assim, vai trabalhar, Adão. O teu trabalho pode estar difícil, mas o trabalho é de Deus. E eu quero que você perceba no teu dia a dia o que Jesus diria para você, e Ele está dizendo, porque está escrito, ei, coragem, não tenha medo, faça como eu fiz, persevere, insista, e ali na frente, olhe para frente, não se distraia com o que o outro está fazendo, o outro está conquistando, o outro já fez isso, o outro já fez aquilo, e eu estou aqui ainda correndo, estou sendo um retardatário nessa corrida toda. Não desanime, continue. Jesus te dá esta orientação, coragem, não tenha medo, não fique duvidando, vá em frente. Como é importante você perceber que Jesus, Ele não faz diferença entre eu e o Gary. Não tem diferença. Não tem diferença. Somos da mesma matéria, temos as mesmas inclinações, as mesmas dificuldades. O Gary numa área, talvez eu em outra. Talvez eu coma mais e ele coma menos, ou vice-versa. Mas cada um de nós tem dificuldades e lutas para serem vencidas. Cada um de nós. Mas isso não pode fazer você parar. A nossa natureza limitante não pode fazer a gente desanimar, porque nós temos o autor e consumador, aquele que aperfeiçoa a nossa fé, e é Jesus. E Jesus, Ele está ali falando para você, venha, não para, isso, vem, isso, vai, acelera, isso, vem, mas vem. Por aí não, por aqui. E Jesus está chamando você para avançar em direção a Ele. Alguns aqui nunca se encontraram com Jesus. E Jesus está gritando, falando assim, ei, comece a vida comigo de uma vez por todas. Ele está falando com aquele que já anda com Ele há 50 anos, com aqueles que nunca andaram com Ele. Faz 50 anos, não importa onde você está, aonde você esteja, Jesus quer ser o centro, porque Ele é, mas Ele quer que você perceba que você precisa dEle, porque Deus é Deus. Se a gente louva Ele, ou não louva Ele, Ele está ali
firme e forte. Mas se eu não louvo a Ele, eu enfraqueço. É como uma cenoura que você tira da terra e em pouco tempo ela apodrece. Ela precisa estar conectada na terra. Você precisa estar conectado em Deus. Para que você possa pôr Deus em primeiro lugar, você precisa de Jesus. Para que você possa fazer o seu trabalho ter significado, você precisa de Jesus. Para que você possa fazer a tua atividade física ter significado, você precisa de Jesus. Para você fazer uma alimentação gostosa, tomar uma bebida gostosa, você precisa ter Jesus. Você precisa de Jesus para respirar, porque foi Ele que criou o ar que você respira, e você paga um aluguel para estar vivo, e esse aluguel significa: ei Jesus, a minha vida é sua, eu reconheço que você é o Criador de todas as coisas, e você merece o meu louvor, você merece a minha confissão, você merece que os meus joelhos se dobrem e se curvem diante de Ti. Você merece, você merece. E é isso que eu proponho para você. Aquilo que está escrito há milhares de anos, desde a criação do mundo, quando Adão e Eva se desviaram do caminho, quando a serpente veio e enganou, já foi profetizado naquele dia, naquele momento, de que viria uma pessoa, viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, sofreria dano sim, teria que morrer numa cruz, mas já foi profetizado desde lá, para que você hoje aqui pudesse perceber como Jesus é central. Tudo gira em torno dele, e eu te aconselho, faça a sua vida girar em torno dele já. Não vale a pena você ter bilhões, não vale a pena você dever bilhões, sem Jesus. Sem Jesus, não dá. E como é feliz aquele que percebe que sem Jesus não dá. E gente, não dá para ficar com Jesus no mesmo nível que eu estava ontem. Isso tem que crescer. A minha consciência, a minha percepção precisa ser crescente. Eu preciso perceber que a minha vida está passando. E Jesus se torna cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Porque a gente vai tendo cada vez mais consciência de que a vida passa. Como disse Paulo, o homem exterior vai desmontando. Mas o homem interior, ele se renova a cada dia. Essa é a proposta de Jesus para você. Está escrito por milhares de anos a respeito dele, chamando você para se conectar a ele e ter a vida que ele desenhou para você, e esta é a melhor vida que você pode alcançar. E para isso eu quero fazer um convite. Gostaria que você fechasse seus olhos e me ouvisse por mais um minutinho. Eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida, a sua existência. Você veio a esse mundo porque Jesus Cristo, Ele quis que você nascesse. E Ele olhou para você, nascendo, e Ele viu você crescendo, sendo educado, sendo formado, passando por situações boas e ruins. Ele sempre olhou para você. Ele viu o choro, Ele viu a alegria, Ele viu o medo, Ele viu o desafio, Ele viu as tuas vitórias, Ele viu os teus tropeços, Ele viu as tuas frustrações. E constantemente Jesus está dizendo: vem para perto de mim, eu sou a resposta, e eu não tenho a timidez para não te dizer isso. Você precisa de mim. Eu sou a tua salvação, eu sou a tua resposta, eu sou aquilo que falta para você. E você veio aqui hoje porque eu te chamei aqui hoje. Não foi qualquer um que te chamou, eu te chamei.
E hoje eu quero que você entregue a sua vida para mim, não para esse pastor, não para esta igreja, não para essas pessoas, mas é para mim. Porque eu tenho todo o poder. E eu quero que você esteja comigo. Se você sente este convite, se você consegue ouvir esta voz, se você consegue ouvir esta impressão batendo em você, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Não é hora de você ser tímido, é hora de você simplesmente responder a Jesus. E faça um sinal com a sua mão. Apenas eu estou olhando para você. Eu quero ver se você está aqui. Faça um sinal com a sua mão. Essa é a sua chance. Jesus te chama. Ali atrás, ótimo. Muito bem. Mais alguém? Muito bem. Então eu gostaria de encerrar e chamar aqui na frente o Kleber. Pode vir aqui, Kleber. Vamos aplaudir a Jesus?